Olá, tudo bem? Aqui é o Frederico Mesnick da Trígono. Essa é a nossa primeira edição aí do Trígono Talks, nosso novo canal de comunicação com vocês aí, nossos parceiros, nossos clientes, né? Eu sou CEO da empresa, estou aqui junto com o meu sócio e o CIO, que é o nosso gestor, Werner Roger, né? E a ideia aqui é conversar nesse primeiro capítulo um pouco sobre a crise, né? Tudo bem com você, Werner? Tudo bem, Fred. Espero que esteja bem, né? Estamos cada um nos protegendo em casa, né? Mas acho que o que tem que ser feito. Então, acho que espero que seja todos, pessoal, nossos ouvintes aqui, né? Que estejam nos assistindo, estejam bem também. Tá ótimo, Werner. Vamos começar aqui perguntando, Uhum. você dá um panorama de fundo, como é que você está vendo essa crise, o que você está fazendo nos nossos fundos em relação à crise, você fez algumas modificações um pouco antes, como é que está isso aí? Fred, na realidade, eu comecei, né, em 83, né, com minha carreira em crédito, como trainee. Então, assim, eu falo que eu sou filho da crise, porque em 83 nós tivemos uma recessão forte, depois tivemos o Plano Collor, em 90, que foi uma crise muito forte de liquidez. Tivemos aí 2002, pré-eleição do Lula, outra crise também de confiança, ninguém sabia o que ia acontecer com Lula como presidente. 2008, né, foi essa crise, que foi a última grande. E agora, né, mais uma crise, sendo que no meio do caminho houve várias subcrises, né? Então, cada 1 ou 2 anos tem uma crise. Então, nós fomos aprendendo, nesses ambientes, digamos, de crise, principalmente de incerteza, como nos posicionar em relação a principalmente essa questão de incerteza. Essa crise atual, ela tem, acho que, 2 elementos principais, que foram a questão sanitária, né, que acho que ninguém tinha enfrentado esse tipo de situação. Aí veio no meio do caminho a crise do petróleo, né, com o petróleo despencando mais de 50%, e com um reflexo em várias indústrias, né, também na nossa principal empresa da Bolsa, que é a Petrobras, e isso aí acabou causando a questão econômica, né, a paralisação das atividades, nas incertezas em relação à solvência das empresas, o lucro. Acho que o lucro é um momento mais importante. Mas, para mim, o mais importante é a questão de liquidez, né? Então, as empresas, elas têm que estar líquidas, com uma posição de caixa forte, com pouca dívida vencendo no curto prazo, que tenha condições de fazer frente a essas dívidas. E já desde 2015, quando começou outra dessas crises, que foi a da Dilma, uma crise fiscal, depois tivemos a recessão em 15 e 16, nós já viemos nos posicionando em relação a esse ambiente de certeza. Aí veio a eleição, que também ninguém sabia onde seria, veio a questão das reformas, né, da Previdência, acabou passando, e já veio em seguida a crise entre China e Estados Unidos, uma crise comercial. Então, a gente vem nos posicionando em empresas com receitas em dólar, baixo endividamento, e com uma solidez financeira muito forte. Então, basicamente, esse é o nosso posicionamento, muito mais, digamos, como proteção, principalmente pelo câmbio, né, do que uma carteira agressiva de tentar as empresas com os maiores potenciais. Mas digamos, uma gestão, digamos, não vou dizer de crédito, mas de liquidez, né, e empresas que estejam muito bem posicionadas em relação a essa crise que está acontecendo nesse momento. Me diz uma coisa, velho, você, ao longo dessas semanas aí, eu acompanhei um pouco o movimento das carteiras, você concentrou em algumas posições, você saiu de outras posições diante desse discurso que você fez agora. Conta pra gente quais são as maiores posições, né, que os nossos investidores querem saber realmente quem são. Acho que você pode falar sucintamente quais são os principais casos de investimento hoje nas carteiras. A gente tinha umas pequenas posições, né, que a gente já vinha diversificando um pouquinho, a gente via boas oportunidades em alguns setores que a gente não estava posicionado, né, mas isso mudou muito rapidamente. Então, nós preferimos concentrar nas maiores posições. Então, hoje, as 6 maiores posições representam 71% da carteira, né, coisa de um mês atrás era 60%, né? Então, eu vou falar assim as posições da casa, né, independente do fundo, para as pessoas saberem, porque eu sei que tem pessoas que não estão exatamente em um fundo, estão em outro fundo, mas são as preferências aqui da Trígono, né, como gestora. Então, é a Tupi, é a São Martinho, é a Ferbasa, a Kepler Weber, que é uma posição relativamente nova, sim, é coisa de 6 meses, mas que a gente já conhece há muito tempo, a Schultz, Júlio Simões e a Tronox Pigmentos, que na verdade ela tinha o nome de Cristal, mas conhecia o Cristal, e hoje ela se chama-se Tronox. Então, na casa, nos diferentes fundos, diferentes concentrações, são as principais posições, né? Dessas, exceto Schultz,
né, a gente, e Júlio Simões, a gente fez nossa última carta agora de março, a gente comenta a respeito dessas outras principais empresas. Então, quem tiver curiosidade, conhecer um pouco mais, basta buscar na nossa carta, na aba de conteúdos, a gente vai estar dando mais detalhes sobre essas posições. Eu acho muito interessante a carta desse mês, que você escreveu bastante detalhes sobre essas posições. Realmente recomendo a leitura, está lá no nosso site. Mas uma outra coisa interessante que a gente viu em 2008 foi uma queda na liquidez dos papéis durante a crise. Então, ao longo do tempo, nesses últimos 10 anos principalmente, a liquidez desses papéis small caps aumentou muito. E a gente, consequentemente, também não viu uma queda da liquidez durante a crise. Comenta um pouco para a gente sobre a liquidez desses papéis aí menos conhecidos nesse momento de crise. Fred, eu estou surpreso, né, em relação ao que está acontecendo nesse momento, né, porque eu também esperava que houvesse uma queda forte de alguns papéis menos líquidos, né, e que perdesse liquidez, mas não é o que está acontecendo, né? A gente tem visto, e aí as várias matérias, os jornais, eles mostram que as pessoas físicas estão aumentando muito a participação no mercado, né? Os estrangeiros saindo e participações pessoas físicas. Eu conversei recentemente com a Tupi, né, e disseram que teve um ingresso muito grande de pessoas físicas. A Ferbasa, uma empresa que ela dobrou em 2 meses a quantidade de pessoas físicas, foi para mais de 20 mil pessoas, investidores, mas a maioria é pessoa física, mais de 20 mil. E outro exemplo, por exemplo, a Schultz, que a gente comentou aqui, isso há 4, 5 anos atrás, a liquidez da Schultz era 300, 500 mil por dia, né? Hoje, inclusive a média dos últimos 90 dias, ela está quase 6 milhões, quer dizer, ela multiplicou por 10 vezes a liquidez, praticamente não foi afetada. A Ferbasa, que tinha uma liquidez abaixo de 1 milhão, também está negociando em torno de 5 até 7 milhões, teve dia que chegou a 10 milhões. Então, as outras empresas, Júlio Simões, São Martinho, né, Tupi, são muito líquidas. E dessas que eu comentei, né, das principais posições no fundo Small Caps, né, o Flagship, a Kepler Weber, mas tem uma liquidez de quase 3 milhões. Então, mesmo assim, não pode se falar em posição ilíquida. E a Tronox, né, apesar que ela é menos líquida, a participação dela é relativamente menor nos fundos, apesar que quando a gente considera a soma, ela é importante, mas ela não tem uma grande participação assim, ela é diluída em relação às principais. Então, nós não temos nenhum problema de liquidez, pelo contrário, muito líquido. Então, 70% da carteira, né, tem uma liquidez, a pior liquidez é 3 milhões por dia, né, que é a Kepler. Então, a gente está super líquido e o mercado tem proporcionado a liquidez, acho que principalmente as pessoas físicas, né, que estão aumentando. Então, realmente mudou um pouco o comportamento daquela última crise de 2008. A gente tem aqui na empresa, um dos pilares é realmente o ESG. Realmente é uma preocupação muito grande que você tem na seleção das empresas. Inclusive, a parte de governança, né, do G, você tem indicado e eleito alguns conselheiros nessas principais empresas, né, que a gente investe. Ao mesmo tempo que um dos trabalhos que você vem fazendo já há alguns anos é justamente colocar um pouco mais a empresa na vitrine, ajudar a empresa em APIMEC. Conta um pouco desse trabalho, porque eu acho que uma grande parte do aumento de liquidez nessas empresas também veio do seu trabalho, do nosso trabalho aqui, em divulgar mais a empresa, ajudar a empresa também a se posicionar melhor no mercado. Conta um pouco para a gente do nosso trabalho de ESG, começando pelo G, nesse momento aqui de mercado. Fred, a gente começou, na verdade, a ter uma participação muito ativa quando tivemos lá a gestão do Nordbank, né, que é o fundo soberano, o maior fundo soberano do mundo. Tinha até pouco antes da crise $1 trilhão de investimentos, 70% em ações. E nós aprendemos com o Nord a importância, principalmente de você participar ativamente das assembleias, né, indicar conselheiros. Então, já há mais de 10 anos que a gente tem uma participação muito ativa em relação a indicar conselheiros, selecionar conselheiros, né, e a ter o apoio dos investidores, principalmente dos estrangeiros. Eu fiz o curso na Fundação Dom Cabral, então eu sou formado como conselheiro, né? Foi um curso de 2 semanas, não é um curso de 3 dias, mas de 2 semanas, né? Então eu tenho um diploma de conselheiro, mas não é para sentar em conselho. É extremamente conflitante, gestor, né, principalmente de fundos, sentar em conselho, né? Ele compra e vende ações e tudo que ele escutou no conselho, muitas são informações, digamos, até confidenciais, estratégicas, e ele como gestor, ele não tem como esquecer aquela informação que ele teve. Então a gente na verdade, esse preparo, nesse curso que eu tive na Dom Cabral, foi justamente para aprender como selecionar os
conselheiros e também tem um diálogo não só com conselheiros, mas com os investidores, né? Então a gente incentiva muitas empresas a melhorarem suas práticas de governança, publicar, né, ou pelo menos estejam preparados para fazer um relatório de sustentabilidade. O que eu tenho visto hoje na mídia, muito discurso, muita conversa sobre, não, eu faço, né, eu sou ativista, eu preocupo muito. Eu vou dar alguns exemplos aqui, Fred, muito importante. Nós vimos acho que uns 2 meses atrás, uma matéria com a BlackRock, de uma página no jornal, falando que o ESG é uma das coisas mais importantes, né, em relação aos seus investimentos. Na mesma semana, por coisa, né, acho que 2 dias depois, saiu uma informação que eles aumentaram a posição na Vale para mais de 5%. A Vale, no nosso conceito, é uma empresa que está no nosso blacklist. Está com problema, já teve problema em Mariana, toda a diretoria, né, eles foram acusados quer dizer, não conseguiram demonstrar que não tiveram Brumadinho também, né? Processo. Então, Mariana e depois Brumadinho, né? Inclusive, eu escutei hoje uma notícia sobre Mariana, que as vilas, as cidades que eles vão reconstruir, até hoje, estão 2 anos atrasados e não fizeram os compromissos que eles tiveram, né? Então, para mim, a Vale é uma empresa que, por enquanto, ela não se provou, ela não tem as práticas necessárias para mostrar que ela está, digamos, num ambiente muito seguro em relação à gestão das minas. Outro exemplo, a JBS, que é uma empresa, né, que ela foi envolvida com corrupção, inclusive o Nordbank, ela colocou a JBS no blacklist por corrupção, eles fazem toda uma investigação, eles dão a oportunidade à empresa explicar o seu questionamento, e no final está lá uma informação pública, eles estão lá no blacklist. Um outro nome também é a Braskem. Então, a Braskem ela teve problema de corrupção em relação à compra da nafta da Petrobras, teve um problema ambiental em Maceió, né, que ela causou um problema sério num bairro, e social, porque foram lá 40 mil pessoas que perderam suas casas, suas escolas, seus amigos, né? E a Braskem continua sendo recomendada, né? Outro grande, digamos, instituição financeira, o JP Morgan, também aí foi a corretora, indicou a Vale como compra, né? E o Morgan Stanley acabou de recomendar a Braskem como compra. Então, essas grandes instituições não estão realmente preocupadas com esse G, né? JBS. Agora, outro detalhe: Vale, Braskem e JBS estão no Bovespa. Estão no Bovespa, estão no BOVA11, estão nos ETFs. Então, todo mundo que compra, investe em ETFs, né, que tem essas empresas, ou no BOVA11, no ETF brasileiro, estão investindo nessas empresas. Eles estão absolutamente conviventes. Outro exemplo, a Eco Rodovias acabou de ser condenada por corrupção, né, está no Bovespa. E Eco Rodovias e Qualicorp estão no índice Small Caps. Qualicorp, acabamos de ver agora, recentemente, o CFO e o RI da empresa fizeram tipo inside trading, tinham informações privilegiadas, e o próprio também teve uma informação que um dos controladores também foi beneficiado com decisões de conselheiros que beneficiavam a ele mesmo. Quer dizer, então é uma coisa assim. Então lá, estão uma das principais posições lá do índice Small Caps. Então, assim, a gente não investe nessas empresas, né, por mais que sejam atraentes. Para nós não é uma questão de preço, de estar barato, não. É uma questão de princípio. E princípio, para nós, é inegociável, né? Então, a gente, logicamente, tenta conhecer as empresas, né, mas as notícias que nós temos, né, tudo que a gente pesquisou, não nos permite investir nesse tipo de empresa, por mais barata que esteja, até que a coisa se reverta, né, ou mude completamente a gestão e as suas práticas. Mas, por enquanto, eu não estou convencido, principalmente nesses casos. Eu acho interessante que você aprendeu muito dessa parte de ESG muito antes de virar moda, quando você foi gestor do Norges Bank, você seguiu muito aqui na Trígono ao montar nossa metodologia de investimento, muito do que você aprendeu com eles, porque, na verdade, muita gente fala isso hoje e pouca gente faz, né? Até complementando, né, nós fizemos no passado mais de 80, nós indicamos e foram eleitos, né, pelos minoritários, para todos, os conselheiros são sempre independentes do nosso conselho, não é que é nosso conselheiro, os conselheiros são sempre independentes, votam, ou eles praticam nos conselhos as suas melhores, digamos, ideias, né, independente se é contrário à nossa, eles são totalmente independentes. E agora, na Trigo, nós já fizemos 15 conselheiros, há 2 semanas fizemos a Marco Polo, junto com uma das famílias que foram fundadores, que não estão mais no bloco de controle, e trouxemos, junto com essa família Abado, o José Rubens de la Rosa, que foi 18 anos CEO da Marco Polo, né, a pessoa que mais conhece
a Marco Polo, num momento bastante importante, né, pelas incertezas, e também ele é conselheiro da Tupi. Nós indicamos também na Tupi, está lá, a gente conversa com ele. Então, assim, estamos super felizes com o Zé Rubens na Tupi, temos excelentes comentários a respeito do Zé Rubens, né, como ele atua na Tupi. Então, é um exemplo, que a gente é pequenininho, mas fizemos um conselheiro importante, né, na empresa como Marco Polo, também na Ferbasa, na São Martino, na Tronox, né, todas as empresas que a gente conseguiu eleger conselheiros estão aí atuando a favor de todos os investidores, não é a favor de uma gestora, não. A gente com os conselhos, a gente fica muito perto das empresas. Conta um pouco para a gente terminar, né? Como é que estão as nossas empresas, como é que estarão as nossas empresas depois dessa crise? Emendando essa pergunta, mais uma visão macro, por toda a experiência que você tem, desde 82 no mercado, todas as crises que você passou, né? Eu passei algumas, você passou muitas delas, né? O que você vê para frente, né? Para onde vamos, né? Quando isso passa, a gente sabe que isso passa. Então, vamos falar um pouco das empresas para frente e depois um pouco mais aí do cenário aí para quando esse negócio, essa poeira baixar, para a gente encerrar aqui nossa primeira conversa. Fred, a gente teve oportunidade nesses últimos dias, né? Várias empresas fizeram videoconferências, né? Inclusive alguns, por exemplo, a gente participou de uma videoconferência com o presidente da Mercedes-Benz do Brasil, né? Que é importante para a gente, pela indústria que a gente participa, né? E também com as empresas, diretamente, muitas vezes com as empresas, né? Então a Tupi é um caso que é uma das principais posições, inclusive já falei 2 vezes com a Tupi agora recentemente. Então é uma empresa que tem 80% das receitas em dólar, né? As suas grandes clientes nos Estados Unidos, que a Caterpillar e John Deere não pararam, quer dizer, lá nos Estados Unidos os estados também têm um poder, os governadores de parar ou não, e essas 2 empresas não pararam. E agora, para o mês de abril, a Tupi espera estar gerando 50% da receita do que ela fez em fevereiro, que foi o pico do ano, antes de começar março. Então, ela está mais ou menos 50% da capacidade. Espera já em abril, algumas montadoras anunciaram a retomada de operações, inclusive na Europa, nos Estados Unidos. Então, a Tupi está rapidamente voltando, né, as operações, com uma gestão muito tranquila de recursos humanos, eles podem fazer banco de horas, tem uma série de mitigantes em relação à gestão de recursos humanos que é muito importante. E também a Tupi, eles fizeram uma aquisição importante, né, que foi da Texid, e eles não vão ter nenhum prejuízo em relação à aquisição. Então, a Tupi, inclusive, comentaram que o segundo semestre pode ser muito forte, como foi em 2008. Em 2008, eles tiveram que cancelar pedidos, porque eles não esperavam uma retomada tão forte, principalmente nos Estados Unidos. Sem contar o dólar, né, Werner? Não, eles estão muito otimistas, mas eles estão muito otimistas com os Estados Unidos, né? E lá a indústria é muito bem organizada, então assim, eles estão preocupados, tipo assim, nós temos que produzir agora, mesmo sem pedido, porque pode vir uma retomada muito forte nos Estados Unidos. E não, então eles estão bem posicionados. A São Martinho, a gente tem uma posição muito, digamos, contrária em relação até a umas casas de sell-side, né? Que eles, o mercado quase que precifica a São Martinho como se fosse uma empresa de petróleo, né? Na verdade, estão absolutamente confusos, né, em relação a isso. O petróleo não é o principal, digamos, influenciador driver da São Martinho. 80% da safra, né, ou melhor, da produção de açúcar, que nem começou a ser colhida a safra ainda, já foi vendida com um preço muito bom, já fizeram o hedge, né? O etanol, a São Martinho já tem condição de estocar agora até setembro, sem vender um litro sequer. Vai ter aí PIS e COFINS, vai ser isento o setor de etanol, a CID sobre o preço da gasolina, que vai ser bom para o etanol, vem lá 6 bilhões de recursos para estocagem, né? Então tem uma série de mitigantes, né, em relação a São Martinho e ao setor. Então assim, eu vejo o mercado olhando a São Martinho por trimestre, nós estamos olhando por triênio. Não me importa o próximo trimestre, né, os próximos meses. E não posso precificar São Martinho como se o petróleo fosse ficar $20 eternamente, né? A gente tem uma visão muito mais de longo prazo. E absolutamente a gente é contrário ao mercado, principalmente algumas casas, e a gente aproveitou essa queda e aumentamos a posição. Aproveitamos e compramos muita posição, né, porque foi uma oportunidade rara São Martinho. A Ferbasa é uma empresa que vai se beneficiar com a retomada da China e com o problema da África do Sul, que é o grande fornecedor para a China de cromo e minério e ferrocromo. Então, a Ferbasa vai ser realmente muito, muito beneficiada pela demanda, né, pelo mercado e pelo câmbio.
E a Kepler Weber, né, que é uma empresa aí do setor de silos, né, o Brasil com uma produção recorde de grãos, né, com o câmbio favorecendo seus clientes, né, que as empresas que produzem grãos ou comercializam, né, com um custo, né, com crédito muito barato, né, hoje são prazos de 15 anos, a gente espera um bom dinheiro aí do Plano Safra, e a Kepler está num ambiente muito favorável em relação ao agronegócio. Então, são posições que a gente está bem tranquilas e novamente, que busque nossa carta, a gente vai dar mais detalhes, né? Em relação à sua última pergunta, né, que você comentou sobre o momento, né, e É crise. porque eu queria só complementar essa última Uhum, pergunta, porque você uhum, falou nas suas empresas uma coisa muito interessante, que é importante o investidor prestar atenção. Você olha sempre 3 anos, né? Então, assim, 3 anos é o tempo que dilui qualquer ruído político, qualquer ruído uhum. econômico, qualquer crise, como essa que a gente está vendo agora. Então, quando você compra, quando você investe numa Ferbasa, numa Tupi, numa Kepler, numa São Martinho, você está olhando o mercado lá no longo prazo. Então, nesse contexto, eu queria voltar à pergunta aí do cenário atual e, né? Já que lá na frente as empresas têm uma super oportunidade de investimento hoje já. Você falou uma palavra interessante, Fred, que é crise, né? E curiosamente, a gente escreveu nossa carta de dezembro, né, que foi basicamente estar fechando o ano, e eu comento lá a crise de 2008, né, a gente não sabia nem o que estava acontecendo, né, porque era dezembro, estava em condição ainda normal. Eu comento 2008, uma viagem que eu fiz à Europa, justamente na crise, justamente tentando buscar os recursos. Não era na crise ou no pânico que surgem as oportunidades, né? A gente fez até esse ideograma de crise e oportunidade. Então, quando vem crise, as pessoas pensam assim: primeira coisa é medo, né? E medo vem a sentimento de perda. Outras pessoas, né, veem assim crise, oportunidade, oportunidade realmente de ter ganhos. E a gente acha que vai ter uma janela importante de ganhos no longo prazo, não no trimestre. Curiosamente também, Fred, eu estava até olhando nossas cartas anteriores, é de janeiro, que a gente comenta sobre coronavírus, né? Imagine, Sim, bem antes, né, em janeiro, a gente fez um comentário sobre coronavírus e novamente em janeiro eu faço uma referência à carta de dezembro, falando, olha, a crise é oportunidade, a gente não sabe o que vai acontecer, mas a gente não sabia a gravidade, mas novamente abriu-se uma acho que ninguém sabia, oportunidade, né? né? Ninguém Ninguém conseguia sabia, não, mas imaginar. eu fico até curioso, porque assim, em dois momentos, em dezembro e janeiro, a gente volta ao termo de crise e oportunidade, naquela referência a 2008. Então, acho que o momento, novamente, logicamente, cada um tem o seu apetite a risco, algumas pessoas realmente não toleram risco, outras pessoas gostam, né, de tomar um pouquinho de risco, né? Olhando, não vou dizer novamente, próximo mês, 3 meses, mas olhando assim 2 a 3 anos, que é o prazo mínimo que as pessoas devem olhar para investimentos em bolsa, horizonte mínimo, e não posições, né, de curto prazo, né, trade. A gente realmente tem esse horizonte. Acho que o momento é esse, né? Cada um tem que fazer a sua própria, digamos, sua própria gestão. Todo mundo é gestor, né? Somos gestores, então alocar em fundo de ações ou em ações ou um fundo de renda fixa, mas cada pessoa tem o seu apetite a risco, sua tolerância à perda. Então, acho que O importante é que, né? assim, para gente encerrar, é que a gente viu uma queda muito grande da Bolsa dos Papéis em março, realmente é uma super oportunidade que a gente vê agora, né? E eu queria, em nome da Trígono, agradecer vocês por esse primeiro Trígono Talks. Queria deixar a possibilidade aberta, através dos nossos canais de comunicação nas redes sociais e no próprio site, para que vocês enviem sugestão de temas e perguntas para mim ou para o Werner, para que a gente possa aí, semanalmente encontrar com vocês e cada vez nos aproximar do mercado de vocês e falar um pouco o que a gente acha semana a semana. Muito obrigado, Werner. Muito obrigado vocês. Espero que seja a primeira de muitas, muitas aí, conversas aí com vocês. Então, obrigado a todos e até a próxima oportunidade. Obrigado.